Ações criminosas registradas na região assustam a população. Uma viatura da polícia foi incendiada. Criminosos também atearam fogo em ponte do bairro São Francisco e estrutura ficou comprometida. E mais, iniciou o Setembro Amarelo. Neste ano, as ações ficarão voltadas à prevenção a suicídios. No esporte, Tigre entra na semana final de preparação para o jogo da semana que vem frente ao Luverdense. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi uma noite de quinta-feira e um início de madrugada de sexta que deixou o sul catarinense preocupado. Desencadearam uma série de ações terroristas pela região. Até uma viatura da Polícia Militar foi incendiada, deflagrando a audácia dos criminosos. Confira. Uma série de atentados atingiu a região sul do estado de Santa Catarina. Começou com uma viatura que havia sido incendiada por criminosos em Criciúma e até o momento segue sem identificação dos autores do crime. É uma viatura que estava numa oficina, uma oficina, foi terceirizado um serviço de viatura, do serviço de pintura, e lá nessa oficina os meliantes chegaram, renderam o dono da oficina e atearam fogo na viatura. Nós aqui em Sara e Balneário Rincão estamos fazendo operações constantes, Tivemos mais um atentado na Barra Velha, um bairro do Rincão, onde os meliantes tentaram atear fogo lá e o fogo foi sanado. Lá, os populares conseguiram apagar o fogo ali numa base desativada da Polícia Militar. O comunicado veio do Comando Geral, que desencadeou uma operação, já que o setor de inteligência da Polícia Militar identificou que possíveis ataques realmente poderiam ocorrer em todo o estado. No norte do estado de Santa Catarina, teve já 2 policiais que vieram a óbito, os policiais que estavam de folga. Já teve outros atentados em órgãos de segurança, então a Polícia Militar já tomou conhecimento, já veio da Secretaria de Segurança Pública todas as informações relativas a essa situação, e o comandante-geral emitiu essa nota para que o estado inteiro ficasse de precaução com relação aos órgãos de segurança e efetivamente com o efetivo da Polícia Militar, os nossos policiais militares. Agora, toda a ajuda da população é fundamental para tentar chegar aos responsáveis o mais rápido possível. Toda a informação vinda da população é importante, como no caso da situação da viatura. A situação da viatura ali, qualquer tipo de informação que a população, que os moradores ao redores ali que moram na região, ou que chegar qualquer tipo de conhecimento, que traga esse conhecimento para a Polícia Militar, que a Polícia Militar vai dar direcionamento a essas informações na busca de capturar esses meliantes, e manter a tranquilidade na nossa região. Na divisa entre os bairros São Francisco e Imperatriz, uma ponte foi incendiada pelos criminosos. A estrutura ficou comprometida. A ponte liga os bairros São Francisco e Imperatriz. Na noite de ontem, por volta das 11h40, foi alvo de vândalos. Entulhos foram colocados na ponte e, na sequência, os materiais foram incendiados. O Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas e aproximadamente 150 litros de água foram utilizados na ocorrência. A área foi isolada pelos bombeiros, já que a estrutura ficou comprometida. Até o momento, nenhum suspeito pelo ato foi encontrado. Iniciaram hoje as atividades do Setembro Amarelo. Neste ano, as ações serão voltadas à prevenção ao suicídio. O apoio para quem pensa em atentar contra a própria vida, assim como a identificação de atitudes que possam deflagrar um suicida em potencial, serão os pontos fortes da campanha. O mês de setembro chegou e com ele a campanha Setembro Amarelo, que vem reforçar a luta em favor da vida. Esse ano nós estamos trabalhando a nível nacional, Doe um Minuto, Mude uma Vida, proposto pelo Instituto Internacional de Prevenção ao Suicídio, que é conversar com as pessoas. O Setembro Amarelo nada mais é do que levar para a sociedade esta preocupação de que
Suicídio é uma situação de saúde pública, sim. Os familiares devem ficar atentos a todos os sinais e conversar com essa pessoa que às vezes precisa apenas ser ouvida. Aqui no CVV nós temos essa proposta, esse dizer, esse ditado que nós temos. Quem fala em suicídio é um suposto, né? É alguém que está pensando nisso. Então, quando a pessoa fala nisso, cuidado. É pedido de socorro, sim. Por incrível que pareça, enquanto eu estou pensando nisso, eu estou pensando em dar um ponto final em uma situação que pode ser modificada lá na frente. Experiências, de vez em quando a gente recebe ligações nos agradecendo por ter tido esse tempo para conversar. Olha bem, mudanças bruscas de comportamento, deixar de frequentar lugares já frequentados, se afastar do convívio de amigos, se desfazer de seus bens mais próximos. Outra situação também é não ter o cuidado com o asseio próprio, ficar muito tempo parado, não sair à busca de emprego, não sair mais de casa, estar fechado, estar trancado no quarto. São situações que chamam a atenção. Familiar, por favor, não se apavore, procure ajuda sim. Na região são diversos órgãos que trabalham diretamente com as pessoas que necessitam de ajuda e mostram que ainda existe um caminho a ser percorrido. Em Criciúma, o CVV atende das 7 às 23 horas no telefone 3439-0222 e 24 horas no 141. Também faz parte da rede de proteção à vida o Nuprevips, na Unesc, os CAPs 1, 2, 3 e AD, a SERES, associação também que trabalha com a saúde mental, a Escola de Psicologia da ESUCRE, e tantos outros, a própria PM, o Corpo de Bombeiro, a Cruz Vermelha, eles indicam, encaminham as pessoas para conversar com a gente, para ter um momento de tranquilidade, um momento de desabafo, que é muito importante nesse momento. E você que nos acompanha nesse momento, está com dificuldade, está sentindo uma situação delicada, um conflito, vivendo um conflito, por favor, não desanime. Nos procure em Criciúma 3439-0222, 3439-0222 ou 141. 24 horas nós estamos atendendo a pessoa que quer conversar. E você, precisando, nos ligue, estamos aqui à disposição. A seguir, Tigre entra na semana final de preparação para o jogo da semana que vem frente ao Luverdense. O governo não conseguiu votar a nova meta fiscal no Congresso. A discussão entrou pela madrugada e a oposição conseguiu derrubar a sessão. A votação da reforma política também foi empurrada para a semana que vem. Há pressa para a aprovação por causa do prazo das eleições. Mesmo se uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer for apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o presidente interino da Câmara dos Deputados, André Fufuca, disse que quer manter o calendário das votações. A quinta-feira começou com a expectativa do envio do orçamento do ano que vem pelo governo para o Congresso Nacional. Mas o presidente em exercício, Rodrigo Maia, demorou a assinar a proposta de lei orçamentária que legalmente teria que ser enviada hoje. Até o final da tarde, não havia definição sobre quando seria a entrega formal do documento ao presidente do Congresso, Eunício Oliveira, do PMDB. Atraso que deixou Maia numa saia justa com a equipe econômica, que está em viagem acompanhando Michel Temer à China. O presidente interino estava cumprindo a agenda na região serrana do Rio. A derrota na madrugada desta quarta-feira foi inesperada. A votação da nova meta fiscal até que caminhava bem. Por volta das 2 da manhã, o texto base chegou a ser aprovado. A proposta aumenta a previsão de déficit primário de 139 bilhões de reais em 2017 e de 129 bilhões em 2018 para 159 bilhões nos 2 anos. Mas
Mas ainda faltava votar os destaques, que são sugestões de mudança em pontos específicos da proposta. Dos 5, 3 foram rejeitados. A sessão se prolongou pela madrugada e o quórum mínimo necessário para prosseguimento da votação não foi alcançado. A oposição pediu diversas vezes para que Eunício Oliveira encerrasse a votação. Deve chegar um senador de pijama aqui daqui a pouco para tentar dar os 41 que o governo precisa. Encerrar, né, presidente? Eu acho que deu para sentir que a base do governo não se preparou para enfrentar uma votação difícil dessas, né? Mas ele optou por manter a sessão, enquanto a base governista ainda ligava para senadores pedindo que fossem votar. Só pouco depois das 3h40 da manhã, Eunício encerrou os trabalhos. Neste momento, 219 deputados haviam registrado presença, quando o quórum necessário para que a votação continuasse era de 257 deputados. O governo foi obrigado a enviar a proposta com o rombo previsto anteriormente de 129 bilhões, mas é uma meta fictícia. A equipe econômica já admitiu que não será possível cumpri-la. Ontem cumprimos o nosso papel, mais uma vez o papel do Congresso Nacional com o Brasil. Com o Brasil, não é com o governo, com o país. A nova sessão no Congresso foi marcada para a próxima terça-feira, às 19 horas, para que os parlamentares possam concluir a votação dos destaques. Só depois de finalizada a votação é que o governo poderá apresentar um projeto solicitando a alteração da meta e atualizando os valores para os 159 bilhões de reais. O governo tem pressa para concluir esse processo. Prioridade que parece não ser a de alguns deputados. Na terça que vem, a nossa prioridade é votar reforma política, certo? Tem a PEC que prevê o fim das coligações e a cláusula de desempenho. Nós queremos nos concentrar sobre isso. Já conversamos com o presidente André Fufuca, que está em exercício, e ele já concordou em colocar a PEC para votar na terça-feira. Portanto, a pauta da Câmara não vai ser a pauta do Congresso. O governo já mandou o orçamento com a proposta antiga, ele pode esperar mais um pouco para terminar essa votação. A prioridade para a semana que vem é a agenda econômica, concluir a meta fiscal para que o Brasil possa sinalizar os rumos para o futuro, e após isso a reforma política retoma o protagonismo. Afinal, nós temos prazo até o dia 7 de outubro para que possamos, não só a Câmara, mas também o Senado, concluir eventuais medidas que possam acontecer. Para o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, o governo não foi derrotado com a não conclusão da votação. Não foi uma derrota por cansaço, porque alguns deputados, 40 deputados, 38 deputados, não conseguiram chegar. Né? Faz parte do jogo, foi uma obstrução legítima, não podemos tirar o mérito da oposição, mas não é nada que crie qualquer problema pelo governo. E o governo também não conseguiu desatar outro nó. O programa Refis, que renegocia a dívida das empresas com a União, precisou ser esticado por medida provisória assinada nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia. O governo esperava arrecadar 13 bilhões de reais, mas depois de uma série de mudanças feitas numa comissão da Câmara, a arrecadação caiu para menos de 420 milhões de reais. A equipe econômica então decidiu esticar o prazo de adesão, que terminaria nesta quinta-feira para até 29 de setembro. Integrantes do Palácio do Planalto acreditam em uma nova prorrogação, desta vez até 31 de outubro. O governo indicou que aceita oferecer descontos maiores aos contribuintes para viabilizar a aprovação do novo Refis, mas ainda aguarda o aval dos parlamentares para fechar o acordo. A nova proposta do governo aumenta de 40% para 60% os descontos em multas. Rodrigo Maia, que esteve na Câmara nesta quarta-feira para participar de um evento, disse que nunca acreditou na arrecadação de 13 bilhões, como previu a equipe econômica, que levava em conta o texto original da medida provisória. Eu acho que o acordo que está se construindo no Refis, pelo que eu estou vendo, ele vai chegar muito perto da meta que está proposta. Eu nunca achei que o governo teria capacidade de arrecadar 13 bi, mas está aí na ordem de 7, 8, 9 bi, acho que é um número importante, já se arrecadou, parece 4 bi. Né? A equipe econômica tem que entender também que tem uma realidade do ponto de vista fiscal e tem uma realidade do ponto de vista da economia, da vida das pessoas. O que não andou mesmo e já era esperado foi a reforma política. Sem votos suficientes para aprovar os pontos principais, como a mudança do sistema eleitoral, a criação de um fundo para financiar campanhas, a cláusula de barreiras e o fim das coligações, os deputados adiaram tudo para a semana que vem. Semana que é curta por causa do feriado de 7 de setembro. Lembrando que o prazo para qualquer mudança valer para as eleições de 2018 termina no dia 7 de
de outubro. O presidente da Câmara em exercício, André Fufuca, do PP, falou sobre a expectativa dele para a semana que vem e disse que não acredita que a Câmara vai viver um momento de paralisia, caso uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer seja apresentada na semana que vem. A gente não está com a expectativa de paralisação, ao contrário, nós tivemos a sessão do Congresso nos últimos dias que inviabilizou a sessão da Câmara, porém nós temos o projeto de semana que vem pautar a reforma política. Inclusive convocamos sessão para segunda, para terça e para quarta, justamente para podermos colocar adiante essa questão. É uma questão que a sociedade está ansiosa, o Congresso tem que mostrar uma resposta e nós iremos tentar na próxima semana. Agora o esporte. O Criciúma está a uma semana do jogo decisivo diante do Luverdense. Para os jogadores do Carvoeiro, é hora de intensificar ainda mais os treinamentos e focar na vitória. Intertemporada. Fazia tempo que o Tigre não tinha à disposição um tempo tão precioso para treinamentos. Para o zagueiro Edson Borges, uma boa oportunidade de arrumar a casa. Tá sendo muito importante, né, cara? Acho que a gente tinha algumas coisas aí para melhorar, né? Tanto na parte física, agora entrando na parte técnica. Acho que o Luciano está tirando o melhor proveito disso aí para colocar a gente de novo nos trilhos aí, como a gente costuma falar, né, na parte física, porque a gente vai ter uma sequência aí grande de novo. E nessa nova retomada que a gente vai ter é importante demais, a gente está bem fisicamente, a gente está inteiro para aguentar aí esse ritmo que vai vir de jogos, e tanto nos jogos mesmo a gente está fazendo de novo essa parte física aí de defesa e ataque que a gente deixou um pouquinho a desejar nesses últimos jogos. Mas para casa ficar nos trinques, o Tigre quer mesmo arrumar uma vaguinha no G4. Para isso, o Tricolor terá que fazer nesta segunda fase da competição uma campanha melhor da apresentada no primeiro turno. Será que é possível? Dá, cara, acho que a gente se for ver, a gente já tá começando a superar, porque nos primeiros jogos não foi feito tantos pontos como estão sendo feitos. A gente agora espera aproveitar da melhor forma possível esses 2 jogos que a gente tem em casa. A gente sabe que a gente deixou um pouquinho a desejar nos últimos jogos em casa, mas mesmo assim a gente procurou pontuar fora de casa. Teve uma vitória fora de casa também, isso é muito importante. Eu acho que a gente começou o segundo turno muito bem e a gente espera tirar o melhor proveito possível agora dessas partidas em casa, para que a gente possa cada vez mais estar perto do G4. E para a performance melhorar a ponto do Carvoeiro ser de fato um candidato ao acesso, é preciso melhorar um quesito na opinião do zagueiro tricolor. A gente sabe que hoje é muita transição, né? No futebol tem muita transição, a gente tem que ter essa transição rápida tanto para defender como para atacar. E a gente sabe que a gente deixou um pouquinho a desejar nisso. Até mesmo pelo ritmo de jogos, não tinha um tempo de treinamento, e isso vai começando a cair um pouquinho. E para que esta transição seja perfeita, é preciso que a zaga esteja afinada. Missão para Luiz Carlos Vinck, que vai precisar entrosar a experiência de Edson Borges com a juventude da gurizada da base, que briga por posição na zaga. A gente sabe que hoje a idade não é tão importante mais. Estão aí para ajudar, o professor também está satisfeito com isso, que eles estão se entregando o máximo possível. A gente também fica feliz, que a gente sabe que se acontecer algum imprevisto aí a gente pode contar com eles. Eu acho que o grupo é isso aí, o grupo tem que estar todo mundo numa unidade só forte, e acho que é isso que leva a gente a grandes coisas. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul do estado de Santa Catarina. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos relembrar os fatos que foram marcantes durante a semana no sul do estado. Segunda-feira, segunda tentativa de arrendamento do Centro de Eventos José e Jair Conte foi um fracasso.
ninguém se interessou em privatizar a estrutura. Hoje, então, a Prefeitura fez uma segunda tentativa, através de uma concorrência pública, de achar um parceiro para tocar o centro de eventos. Infelizmente, mais uma vez, a licitação deu deserta. O coordenador do estacionamento rotativo de Criciúma alerta motoristas que tentam burlar o sistema em funcionamento do centro da cidade. A remoção do veículo como medida administrativa, além de uma multa no valor de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Então é muito mais fácil nós tivermos um pouco de paciência e procurar um monitor naquela rua do que levar essa sanção. Terça-feira, Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde acusa a direção do Hospital São José de cometer assédio moral contra funcionários da entidade. Nós estamos hoje aqui juntamente com o Movimento Sindical Sul para denunciar para a população e também orientar os trabalhadores sobre a esse respeito e tudo isso que está acontecendo. Dia Nacional de Combate ao Fumo foi lembrado em Criciúma com atividade de conscientização. Hoje nós estamos aqui com algumas ações que têm relação com a cessação do hábito do tabagismo, com acolher esses usuários, esses pacientes que querem parar de fumar. Quarta-feira, Poder Executivo de Criciúma planeja mais investimentos em tecnologia. É essa legislação que nós queremos atualizar em Criciúma para também seguir esse mesmo caminho de Florianópolis. Palhoça está muito mais avançado. Nós somos um dos municípios que estamos mais atrasados em Santa Catarina. Quinta-feira, Secretaria de Assistência Social de Criciúma alerta idosos que recebem benefício do governo federal para a realização de recadastramento. Podem receber as famílias, os idosos com 65 anos ou mais, que têm uma renda per capita de até 1/4 salário mínimo, e as pessoas com deficiência que são impossibilitadas para o trabalho. Prefeito de Treviso confirma a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para moradores afetados pelo vendaval registrado no município no mês de junho. Vamos cadastrar a partir do dia 11 as pessoas, os residentes no município, para receber esse benefício, que é de grande valia e vem ajudar a reconstruir o que perderam. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 11 da manhã, com o Esporte em Questão. Até lá, se Deus assim permitir. Boa noite.